Bom, reeleito com mais de 50% dos votos válidos por Minas Gerais, o governador Romeu Zema é o nosso convidado aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Tudo bem, governador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. O senhor é muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, governador, falando sobre a campanha presidencial, a gente viu agora a agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula estará em Minas Gerais nesta sexta-feira e eu pergunto qual vai ser o peso decisivo de Minas Gerais para a eleição do próximo presidente da República. Tiago, Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país. Infelizmente, o presidente Lula foi o mais bem votado lá no primeiro turno. Mas eu saliento que é uma eleição muito diferente, primeiro e segundo turno. Por quê? Porque os prefeitos, e vale lembrar que Minas tem 853 municípios, estavam muito focados em eleger o seu deputado estadual e federal no primeiro turno. E como nós já resolvemos essa questão e também a de governador, agora grande parte dos prefeitos estão focados apenas na questão presidencial. E em Minas Gerais, a maioria dos prefeitos querem ver o diabo e não querem ver o PT. Porque na gestão PT em Minas Gerais, que foi encerrada há 4 anos atrás, nós tivemos um total desrespeito aos gestores municipais. Eles deixaram de receber os repasses de ICMS, de IPVA, de Fundeb, coisa que nunca aconteceu no Brasil. Com isso, muitas cidades em Minas quase quebraram, foram à falência. Nós tivemos casos de cidades que, em vez de pagar a folha de pagamento, fornecia cesta básica ao servidor público municipal. E casos de prefeito que renunciaram, que adoeceram e até que suicidaram em Minas. Então é só refrescar um pouco a memória do mineiro que essa votação do primeiro turno vai mudar muito no segundo. Ricardo Salles. Zema, você incontestavelmente é a maior autoridade hoje do Partido Novo, representa um segundo mandato do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, um governo exemplar, não é? E, infelizmente, a gente tem assistido reiteradamente o mau exemplo do fundador do Novo, que não só manipulou o Diretório Nacional, perseguiu pessoas que não concordavam com ele, não apoiou a sua primeira eleição, não apoiou a sua reeleição, enfim, e culminou, né, com esta vergonhosa declaração de voto em Lula. Pergunto, não está na hora do Partido Novo expulsar João Amoedo e tomar definitivamente um rumo melhor para que atinja aquilo que pretendeu ser desde a sua fundação? Salles, eu concordo com você. Me parece que o Amoedo, uma pessoa que teve lá atrás, há 8, 10 anos atrás, uma ideia excepcional, que é fundar um partido propositivo, um partido de princípios, de valores, se perdeu no decorrer do caminho. Isso aconteceu, na minha opinião, e você assistiu, você ainda era ministro na ocasião, ele começar a atacar de forma assim consistente o presidente Bolsonaro. Tudo que o presidente fazia estava errado. O que já demonstrava naquele momento ali, parece que um certo sentimento de perseguição, né? E não mais de princípios. Então me parece que ele próprio esqueceu aquilo que ele ajudou a escrever no passado. Mas eu tenho certeza que quem está no Novo não esqueceu, porque está muito bem escrito lá. O que o Novo quer, o que eu quero e o que a maioria dos brasileiros querem é o contrário do que o PT já fez e vai fazer de novo caso venha a ser eleito. Então o bom senso vai prevalecer. Já tenho contato com muitas pessoas do Novo que falaram, ele tem de ser expulso porque ele hoje não só não representa o partido, como também se tornou um peso, um ônus, alguém que só tem contribuído para atrapalhar o Partido Novo. Governador de Minas, Romeu Zema, pergunta agora de Diogo Schelp. Governador, bom dia. O senhor falou anteriormente que, infelizmente, a maior parte dos eleitores em Minas Gerais deram o voto a Lula, né, e menos em Bolsonaro. Curiosamente, inclusive, em 436 municípios do estado, o senhor venceu
né, teve mais votos, assim como Lula venceu, teve mais votos. A que o senhor atribui esse fenômeno que às vezes é chamado de luzema, né, dos eleitores que votaram no senhor, né, que viram qualidade e mérito no seu trabalho, mas que também votaram em Lula? Diogo, esse fenômeno eu encaro ele com naturalidade. Nós fizemos um governo com muitas entregas nesses últimos 4 anos. Eu sou muito próximo do interior do estado, de todas as regiões. O lugar que eu menos fico no meu governo é no meu gabinete. Então, estou sempre presente. Mas Minas Gerais é um estado de transição. Nós temos uma parte expressiva do estado, o leste, o nordeste e também o norte, que se assemelham muito ao nordeste do Brasil, onde o candidato Lula tem uma boa popularidade. E, consequentemente, ele foi bem votado. O eleitor é muito pragmático, mas nesse segundo turno nós estamos refrescando a memória do mineiro, lembrando como 2015 e 2016 foram anos terríveis, e isso depois do PT estar no governo federal há 14 anos e ter fabricado a maior recessão da história do Brasil, sem pandemia, sem guerra na Ucrânia, no momento em que o mundo crescia. Então é só questão de refrescar a memória para o mineiro voltar a ter noção do que realmente é melhor para ele. Bom, agora a pergunta é de Roberto Mota. Mota. Bom dia, governador. Parabéns por sua reeleição. Como um dos criadores do Partido Novo, eu tenho orgulho de ver o surgimento de um líder com a sua estatura, capacidade de gestão e, principalmente, fidelidade aos princípios originais do Partido Novo. E falando em gestão, como o senhor compara, em termos de gestão pública, as duas alternativas que o eleitor terá nesse segundo turno das eleições? Mota, na minha opinião, está muito visível. Nós sabemos que existe o partido da companheirada, né? Quem vai assumir ministérios, postos-chave serão os companheiros, tendo ou não qualificação, e a maioria não tem. Nós temos de deixar isso muito claro. E nós temos a opção do presidente Bolsonaro, que está muito claro aí, tem um ministério muito mais meritocrático, com pessoas que têm condição. Eu, como governador de Minas, nesses últimos 4 anos, estive com um número, praticamente com todos os ministros, e posso atestar que todos eles têm muita condição de estar à frente das suas pastas. Então, tem uma diferença muito grande. O Brasil terá um retrocesso enorme se nós voltarmos aí a ter um ministério da companheirada. E vai lembrar, vai ser um ministério que vai crescer, muitas pastas novas serão criadas para poder abrigar esse pessoal que pertence ao PT. Governador Zema, qual a opinião do senhor sobre a censura que a Jovem Pan está vivendo, imposta pelo TSE? O senhor se lembra de caso parecido? Como vê o assunto também, regulação de mídia? Eu fiquei estarrecido com essa questão. Eu não me lembro muito bem de caso parecido, não. Deve ter acontecido quando eu era criança, talvez na época da ditadura militar, que talvez tenha ocorrido algo semelhante a isso. É algo que deve servir de alerta para o povo brasileiro. Se alguém está querendo tomar alguma medida autoritária, é quem está fazendo essas medidas. Não é o nosso candidato à presidência de forma alguma, o presidente Bolsonaro. Quem está querendo amordaçar, calar a boca dos meios de comunicação é quem fez essa medida. Governador, no começo da gestão do senhor, o senhor enfrentou muitas dificuldades, pegou uma máquina pública com muitos desafios, com salários atrasados, houve também a tragédia de Brumadinho especificamente também, que trouxe muita tristeza para Minas Gerais, enfim. E eu pergunto, essa correção que o senhor conseguiu fazer e o que projeta para os próximos 4 anos em relação à arrecadação, aos cofres públicos do Estado e também já pensando numa reforma tributária que o Brasil precisa? Nesses 4 anos, eu sempre menciono, nós conseguimos colocar o trem novamente em cima dos trilhos
E nesse segundo governo agora eu tenho obrigação de fazer um melhor do que o primeiro, porque o trem já está nos trilhos e agora é fazer com que ele tenha uma velocidade maior. Então nós vamos continuar muitos dos projetos já iniciados nesse primeiro governo. Eu posso citar aqui que já reformamos 1.400 escolas, vamos reformar mais 2.000 escolas no segundo governo, lembrando que são escolas que estavam numa situação terrível. Já pavimentamos com asfalto novo 2.500 quilômetros de rodovias que foram recuperadas e vamos, no segundo governo, chegar a 10.000 quilômetros de rodovias que também estarão numa situação muito boa ao final do mesmo. Lembrando que nos últimos 10 anos, Minas Gerais só teve operação tapa-buracos. Na área da saúde, até dezembro desse ano, nós vamos cobrir todos os 853 municípios com o serviço do SAMU e no segundo governo nós vamos concluir os 6 hospitais regionais que o PT abandonou há 7, 8 anos atrás as obras. Nós já temos recursos para que os mesmos sejam concluídos. 6 hospitais regionais de grande porte, todos eles no interior do estado. Essa ação, com outras que nós estamos conduzindo, vai fazer com que todas as regiões de Minas possam oferecer regionalmente atendimento médico de alta complexidade, evitando o que ocorre hoje. Eventualmente, alguns pacientes são deslocados 600, 700 quilômetros, dependendo da necessidade de tratamento. Isso vai ser reduzido para, no máximo, 200 quilômetros, com essa interiorização da alta complexidade. E a última parte, com o regime de recuperação fiscal, que nós já tivemos a adesão via judicial, é um caso inédito no Brasil, que o Supremo julgou e ficou muito claro, havia omissão legislativa. Um projeto que eu enviei no início do meu governo, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, por uma questão de politicagem, não deixou sequer os deputados analisarem esse projeto e ele ficou engavetado lá desde o início do meu governo. Mas o Supremo, o ministro Nunes Marques, foi atento a essa questão e autorizou Minas a aderir ao regime de recuperação fiscal. Com isso, a nossa dívida vencida de 50 bilhões de reais, em vez de ser paga em 5 anos, será paga em 30. E isso vai possibilitar novos concursos, a continuidade dos investimentos, a recomposição anual dos salários do funcionalismo público. Bom, mais um rápido giro com os nossos comentaristas. Ricardo Salles. Zema, um dos temas que eu tenho visto nas discussões de pessoas que votaram na terceira via, Tebet, Ciro, Luiz Felipe Dávila, etc., pessoas que dizem, olha, o Brasil corre risco contra a democracia com a candidatura de Bolsonaro e, por outro lado, teria uma visão mais pró-democracia no grupo do PT. E o argumento, na minha opinião, evidentemente não se sustenta. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Há algum risco à democracia ou se colocou em risco a democracia nesses últimos 3 anos e meio que nós vimos a administração do presidente Jair Bolsonaro? Salles, não há nenhum risco à democracia no Brasil com a reeleição do presidente Bolsonaro. O que acontece, tanto você quanto eu, que conhecemos um pouco o presidente Bolsonaro, é que ele tem uma impulsividade natural. Muitas vezes aquilo que ele fala pode chocar, pode dar a entender alguma coisa, mas nós sabemos que ele é uma pessoa bem intencionada, que quer o bem do Brasil. Eu temo muito mais o candidato Lula, que é companheiro, amigo de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro e de alguns outros ditadores aí que sempre têm o caminho do autoritarismo. Partido de esquerda como o PT e autoritarismo rimam muito bem. Então, fica aqui um alerta para todos nós brasileiros de que, se quisermos ter um futuro democrático, um futuro onde a população vai poder opinar, isso não se dará com o PT. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, presente hoje conosco aqui no estúdio do Jornal da Manhã. A gente segue a entrevista com a pergunta de Diogo Schelp.
Governador, certamente quando os historiadores olharem esse período dos últimos 4 anos, o tema principal será a questão da pandemia. Foi essa grande tragédia sanitária que acometeu o Brasil. Os governadores tiveram um protagonismo muito grande nesse período todo. O senhor, como governador, inclusive chegou a receber críticas de pessoas do grupo político do presidente Jair Bolsonaro pela gestão na pandemia. Eu queria saber, olhando em retrospecto, o que foi feito especificamente em Minas Gerais, se tivesse que enfrentar novamente uma situação como essa, o que o senhor faria de diferente? Com relação ao tratamento da pandemia, realmente há uma diferenciação entre aquilo que eu fiz em Minas e o presidente Bolsonaro fez no Brasil. Eu alicercei todas as minhas decisões junto à minha equipe da saúde, o meu secretário de saúde, e como não sou nenhuma especialista na área da saúde, eu dei total credibilidade às decisões técnicas deles. Então, eu acredito muito nessa questão do governante estar alicerçando as suas decisões em pessoas que são especialistas. Tanto é que Minas Gerais, dentre os estados do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, foi o estado que teve a menor taxa de mortalidade do Brasil. Então, eu faria novamente aquilo que foi feito, baseado na ciência. Roberto Mota, mais uma pergunta, Mota. Governador, uma das ideias fundadoras do Partido Novo era a defesa das liberdades individuais, especialmente contra políticos que usam a máquina do Estado para tirar dinheiro do bolso do cidadão e para criar todo tipo de burocracia e dificuldade para quem quer trabalhar e empreender. Na sua opinião, qual das duas opções no segundo turno é a melhor, tanto para trabalhadores quanto para empreendedores e empresários? Tem uma resposta que já diz tudo. Durante o governo PT em Minas Gerais, de 2015 a 2018, o Estado perdeu mais de 200 mil cargos com carteira assinada, de acordo com o CAGED, do Ministério do Trabalho. Na minha gestão, nós já criamos mais de 500 mil de empregos com carteira assinada. E o que aconteceu a nível federal foi isso. E olha que o governo Bolsonaro enfrentou uma pandemia e enfrentou uma guerra na Rússia. Situação que o PT lá atrás não enfrentou. Governador Zema, nós estamos a menos de 10 dias do segundo turno. Na opinião do senhor, o que deve ser feito pelos candidatos nessa reta final, nesse curto período? Qual, na opinião do senhor, vai ser o fator que vai decidir a vitória do próximo presidente? Qual orientação o senhor dá para o eleitor ainda indeciso? A orientação que eu dou para o eleitor aqui é o seguinte: nós já tivemos no Brasil, por 14 anos, um governo Lula-Dilma. E parece que ficou na memória de alguns brasileiros, de maneira totalmente equivocada, que o Brasil teve bons momentos. Eu comparo o governo Lula a um atleta que toma anabolizante. Ele vai ganhar musculatura, ele vai melhorar a performance dele, ele vai ganhar medalhas, ele vai ficar famoso, vai para a Olimpíada, etc. Depois vão descobrir que aquilo foi uma farsa. E aí vai vir problema renal, problema hepático, problema cardíaco. O que o PT, Lula, Dilma fizeram com o Brasil foi isso. Venderam, fizeram uma série de ações irresponsáveis que culminaram com o quê? Com a maior recessão, com a maior crise do Brasil em 2015 e 2016. 3 milhões de desempregados nós tivemos naquela ocasião. Todo mundo aqui que está nos acompanhando vai conhecer alguém que perdeu o emprego, alguém cuja empresa foi à falência ou encolheu, que é o caso da empresa que eu administrava. Eu, naquela ocasião,
tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários, a empresa que eu administrava. A pior recessão que eu enfrentei na minha vida. E como eu disse anteriormente, o mundo estava crescendo, só o Brasil afundando. Não tinha pandemia, não tinha guerra, tinha prosperidade. E o PT, com a sua corrupção, com a sua incompetência, escândalos, fabricou a maior crise da história do Brasil. Então, o brasileiro precisa, nesse momento, de refrescar um pouco a memória. Governador, para a gente fechar a nossa conversa, eu cheguei a citar a reforma tributária, mas para o ano que vem, a partir do ano que vem, pelos próximos 4 anos, qual é a reforma das reformas? Reforma tributária, administrativa e até mesmo a reforma política que não sai do papel porque muitas vezes os políticos não querem mudar as próprias regras. Na minha opinião, todas as reformas são importantíssimas. Se eu tivesse de priorizar, eu priorizaria a reforma administrativa. Dar mais racionalidade para o Estado. Isso já faria com que o déficit público previsto para os próximos anos já tivesse uma reversão. Em segundo lugar, eu colocaria uma reforma tributária. O Brasil é onde o passado é imprevisível, o único país do mundo. Qualquer pessoa está sujeita a receber uma cobrança do município, do Estado ou da União a qualquer momento, mesmo tendo pago tudo corretamente, se houver uma mudança de entendimento por parte dos tribunais. Isso ocasiona uma insegurança jurídica muito grande. E precisamos também de uma reforma política. Porque hoje, num estado como Minas Gerais, eu vi deputados estaduais e federais terem de andar por um estado que é do tamanho da França, com campanhas caríssimas, e algumas regiões sequer elegeram um representante. Então isso causa um desequilíbrio muito grande e não é a melhor maneira. Nós precisávamos ter algo próximo de um voto distrital. E o Brasil, infelizmente, tem sido o país das pautas pequenas. Em vez de tratar esses grandes temas que vão colocar o Brasil no futuro, fica se